Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Connect Working e hoje vamos falar sobre a diferença entre citação e intimação. É importante você saber essa diferença, sobretudo pela questão da técnica processual. É feio você falar citação quando é intimação e intimação quando é citação. Então é importante desde o início vocês já saberem qual é a diferença desses dois, qual é o momento processual desses dois, até para saber a questão de prazo, de como é feito cada uma dessas duas comunicações processuais, quais são os efeitos sobre uma citação ou uma intimação inválida, como você utilizar isso a seu favor, enfim. São atos formais que precisam ser seguidos e você sabendo a diferença, você vai saber, por exemplo, aplicar uma tese jurídica que pode gerar nulidade do seu processo e isso ser favorável ao seu cliente se você estiver na condição de réu, por exemplo. Mas vamos lá, o que é citação? Citação, pessoal, é a primeira comunicação processual que existe. Isso dentro de um processo, ou seja, a citação é aquela comunicação que faz com que a parte ré de um processo seja chamada para compor a lide. Então, há aí a angularização processual, a triangularização processual de fato a partir da citação. Ou seja, citação aqui, resumindo, é o ato que chama o réu para o processo, para ele se defender. Primeiro, para ele conhecer a acusação, para ele conhecer aquele processo, seja lá o que estiver discutindo, e depois abrir prazo para que ele possa se defender daquele processo. Então, por exemplo, vamos supor que você é o autor de uma ação e você ajuizou uma ação de cobrança contra João. Você ajuizou uma ação de cobrança contra João. Qual é o primeiro ato processual a ser feito pelo juiz? Claro, se não houver um liminar, vamos aqui supor que não há um pedido de liminar nesse caso, que é só uma ação de cobrança normal. Então, você ajuizou uma ação de cobrança contra João. O juiz, então, vai determinar a citação de João para comunicar do teor deste processo, do teor da sua petição inicial, e fornecer-lhe o prazo para contestar essa ação. Normalmente, um prazo de 15 dias para contestar essa sua ação. Então, é um ato formal que, veja, você está comunicando a João que ele foi denunciado, se for num processo penal, ou se ele foi se ajuizaram, se ele foi processado, né, na questão de processo civil mesmo, para ele conhecer ali, constituir advogado, ir para a Defensoria Pública, se possível, e oferecer a sua defesa ali no prazo de 15 dias. Essa é a funcionalidade de uma citação. O réu conhecer o processo. E aí tem algumas formas que a citação deve ser feita para ser válida. E ali está, salvo engano, no artigo ali 259 para trás, não lembro de onde se inicia, mas deve ser ali no 230 e pouco, até o 259 do Código de Processo Civil, que você vai ver ali como se dá uma citação, quais são as formas válidas, a partir de quando se inicia prazo, enfim. Mas essas formas eu não vou colocar aqui para a aula não ficar muito longa. Aqui eu só quero mostrar a diferença entre citação e intimação, beleza? Então, citação é o primeiro ato do processo que comunica ao réu a existência de uma ação contra ele para ele tomar ciência daquela acusação, daquele processo e providenciar a sua defesa no prazo determinado em lei, beleza? Isso é a citação, é chamar o cara, chamar a pessoa para o jogo. Aí você me pergunta, mas e se houver um pedido liminar nessa ação? Sei lá, eu protocolei uma ação de plano de saúde que a seguradora de saúde negou um tratamento médico ao meu cliente. Neste caso, eu vou pedir uma liminar para que o plano ele marque esse procedimento médico em caráter de urgência. E o que acontece? Neste caso, se o juiz deferir a liminar, ele vai sim expedir uma intimação e não uma citação para o plano de saúde. Por quê? Porque ali ele está intimando de uma decisão, ele está informando, aqui é uma decisão que você precisa cumprir. Ele ainda não está abrindo prazo para você contestar ou saber do teor de todo o processo, etc. Não, é uma decisão urgente. Ele está falando aqui, teve essa decisão aqui, a parte dispositiva é essa, cumpra no prazo de 48 horas, vamos supor. Isso é uma intimação de uma decisão. Você está informando a essa pessoa que há uma decisão contra ela, ainda que ela ainda não esteja no processo. Essa é a essência dos pedidos de urgência, ou seja, você pede
a tutela de urgência inaudita altera pars, que é o quê? Sem antes escutar a outra parte. E aí, às vezes, o juiz, nessa mesma decisão liminar, ele intima a parte da decisão liminar e no mesmo ato ele cita a parte para apresentação de defesa. Então, o que acontece? Ele intima para que a seguradora de saúde, neste caso, cumpra a liminar no prazo de tantas horas, tantos dias, enfim, e após ele fala, esse mandado aqui possui força de citação, algo nesse sentido, para querendo contestar no prazo de lei, 15 dias, enfim. Então, quando houver uma decisão liminar, haverá sim uma intimação, mas poderá haver uma citação no mesmo documento, no mesmo ofício que está intimando, que está citando a outra parte, beleza? E aí, pegando esse gancho, vamos falar sobre intimação. O que é intimação? A intimação, acho que vocês já pegaram aqui, é para você comunicar as partes que já estão no processo, ou seja, que já foram citadas, acerca de decisões, atos, prazos, audiências, enfim, as coisas que vão acontecendo no curso do processo. Então, aconteceu um ato que a outra parte precisa saber, ela vai ser intimada deste ato. Se o juiz designa uma audiência de conciliação, de instrução, você vai ter que intimar a outra parte de que o juiz designou essa audiência. Você não, né? O oficial de justiça que vai intimar. Então, é para que a outra parte tenha ciência formalmente sobre o que está acontecendo no processo. Uma vez ela dentro do processo, não é a parte que tem que ficar ali o tempo todo acessando o processo para ver o que aconteceu, o que está acontecendo, enfim. Não. Para cada ato processual dentro do processo, haverá uma intimação para que você tome a ciência formal de que aquele ato está acontecendo. Então, vamos supor, se marcou uma audiência e a outra parte não foi devidamente intimada desta audiência, mesmo que ela saiba informalmente, porque ela acessou o processo e viu que tinha uma audiência designada, se ela não foi devidamente intimada desta audiência, ela poderá não comparecer para barrigar o processo. Essa, às vezes, é uma estratégia para você prolongar o processo ali e tentar uma prescrição. Porque, assim, se a audiência acontece, vamos supor que o juiz atropela esse vício de intimação. A audiência acontece, depois você vai lá e pede anulação dessa audiência, porque o seu cliente, que é réu, não foi devidamente intimado dessa audiência. Então, o ato precisa ser cancelado e renovado com a devida intimação. Perceberam? Então, trocando em miúdos aqui, a citação você está chamando a pessoa para o processo e a intimação você está comunicando o que está rolando no processo, uma vez que essa pessoa já foi citada, uma vez que essa pessoa já foi chamada e já incorpora, já integra ali aquela lide processual. Beleza? E aí, falando aqui de efeitos, o que pode acontecer se uma citação for inválida, for feita de uma forma equivocada? Se a citação for inválida, aqui a gente tem anulação de todo um processo. Imagine aqui no processo penal. Tem uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, o juiz manda citar o réu para que apresente a resposta à acusação, só que essa citação precisa ser pessoal, diz lá no Código de Processo Penal. Precisa ser pessoal. Vamos supor que essa citação ocorra por edital, que é uma forma de citação. Mesmo que o réu saiba dessa acusação, ele pode utilizar esse vício a favor de si para anular todo o processo. Vamos supor que houve essa citação por edital, o réu não formalizou a sua resposta, depois não compareceu à audiência, enfim, foi decretada a revelia dele no processo penal e ao final ele foi condenado, tantos anos de prisão. Aí ele vai lá, bonitinho, constitui um advogado, ou então já constituiu o advogado que fez essa estratégia, aí o advogado vai lá, peticiona, pedindo a anulação de todo o processo, porque ele não foi devidamente citado. E aí, se o juiz nega, o que normalmente acontece, vai lá, impetra um habeas corpus, interpõe um recurso de apelação e normalmente o tribunal, com um vício claro de citação, ele vai lá e derruba todo o processo. Então, anula a sentença, anula a audiência, anula tudo que teve no processo e volta desde o início, para que o oficial de justiça cite pessoalmente o réu, para que abra prazo para que ele se defenda e assim os atos processuais venham a ocorrer. Porque se não houver uma citação válida, concorda comigo que há aqui uma violação ao contraditório e à ampla defesa? Porque o ato de chamar a pessoa ao processo é justamente para ela se defender. Se ela não foi chamada regularmente da forma definida em lei, ela está ali perdendo a oportunidade de se defender, perdendo a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Agora, cuidado. Se você comparecer espontaneamente ao processo, mesmo que a citação seja inválida, como ali
houvesse aquele vício fosse sanado. Então, mesmo que a citação tenha sido de forma equivocada, se você compareceu ao processo espontaneamente, tudo ali vai ser válido. Valeu? Então, se a estratégia for barrigar o processo, segure essa carta na manga, deixe o processo correr, corra o risco e depois peça anulação, porque se houve de fato um erro ali de citação, vai anular tudo desde o início. Com a intimação já é diferente. Com a intimação, como eu falei ali na questão da audiência, a intimação não vai anular todo o processo. Se houver uma intimação inválida, vai anular aquele ato ao qual você foi intimado. Ou seja, se você foi intimado para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, mas a intimação foi de forma inválida, foi de uma forma não prevista em lei, enfim. E aí passa os 15 dias, o juiz decreta a sua revelia, a revelia do seu cliente, aí você chega depois, peticiona e fala: quero a devolução desse prazo, ou seja, anula esses dias que já passaram, como se não tivesse ocorrido, e você pede a devolução desse prazo, porque a intimação foi feita de forma equivocada. Então, se a intimação foi feita de forma equivocada, é como que aqueles dias ali tivessem sido anulados. Então, como se o prazo não tivesse iniciado ainda, porque o prazo se inicia com a intimação, com a devida intimação. Eu não estou falando aqui de uma defesa, porque a defesa é a citação, mas sei lá, para alegações finais. Alegações finais é aquela última peça ali de defesa antes da sentença. E aí o juiz te intima para apresentar alegações finais, mas não te intima corretamente. E aí, passa os dias, o juiz profere uma sentença, só que aí você fala: opa, essa sentença aqui é nula, se for desfavorável a você, obviamente. Por que é nula? Porque eu não fui devidamente intimado para apresentar as minhas alegações finais. Então, o que é que o vício de intimação anula? Anula o ato e todos dele subsequentes, porque a base ali tem um vício. Então é aquela tese do fruto da árvore envenenada. Vocês já devem ter visto aí no curso de Direito. Então a intimação anula o processo em si, o ato em si e todos os atos subsequentes. A citação, como é a primeira coisa do processo, vai anular tudo. Vai anular o processo todo. Beleza? Então, como eu falei, se a audiência foi intimada para audiência, mas não foi devidamente intimado, você não vai comparecer à audiência. Essa audiência, se acontecer, vai ter que ser nula ou vai ter que ser redesignada para que haja a devida intimação. Aqui a base é essa: intimação anula o ato, citação anula todo o processo, se feitas de forma equivocada. Agora vamos ver aqui na prática, para ilustrar para vocês a diferença entre citação e intimação. Vem aqui comigo. Aqui, ó, pessoal, aqui foi um processo que eu entrei contra o município de Salvador. E veja que eu peticionei a petição inicial e a primeira comunicação eletrônica foi uma citação. Como eu falei aqui, ó, fica a parte ré, que é o município de Salvador, indicada, citada para integrar a relação processual nos termos da petição inicial e documentos apresentados pelo requerente, que é meu cliente, ficando de logo intimada que deverá informar no preâmbulo da contestação, se tem interesse, etc, etc, etc. Primeiro ela citou, tá vendo aqui, para integrar a relação processual. E agora está intimando de que o que ela deve fazer. Então veja aqui que há uma citação, que é chamar a pessoa para o processo, e no mesmo ato há uma intimação informando o que ela deve falar na sua defesa, na sua manifestação, na sua primeira manifestação nos autos, que é uma citação, viu? Primeiro ato que ocorreu no processo. Aí vamos aqui para a intimação. O município de Salvador, ele apresentou a contestação dele e logo depois veio a intimação para o meu cliente. Por que uma intimação? Porque eu já estou no processo. Ele está me informando de atos dentro do processo. Eu não tenho que ser citado, porque eu que inaugurei o processo. Então eu já estou no processo desde o início. A citação é para chamar a outra pessoa para o processo. Uma vez todos dentro da lide, dentro da relação processual, os atos subsequentes serão fruto de intimação para comunicar. Então aqui, constatado nos autos a existência de manifestação do ente público, município de Salvador, de que não há possibilidade de conciliação, ele informou na contestação que não tem interesse, aí o juiz me intimou a parte autora para, no prazo de 10 dias, querendo informar seu desejo a produção de novas provas em audiência de instrução. Aqui foi uma intimação. E aí, uma vez intimado, eu fui lá e falei que não tenho interesse e quero o julgamento antecipado. Perceberam, então, a diferença entre aqui citação e intimação? Uma você chama para o processo, a citação. O outro você informa de atos, de prazos, de decisões feitas, proferidas no bojo, no decorrer da relação processual. Então, pessoal, citação e intimação são
espécies de comunicação processual, mas uma acontece ali no início do processo para chamar a outra parte e o outro acontece no decorrer do processo. Uma chama e o outro informa sobre o que está acontecendo no processo. Vou deixar um quadro comparativo aqui na descrição da aula, dos materiais complementares, para você ter como base, ilustrar aí, para dar uma olhadinha e revisar. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.